Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, bate-papo esportivo tem uma promoção para vocês. Sorteio de camisas oficiais de Atlético e Cruzeiro. Promoção Din-Din Fácil, seu dinheiro rápido e sem burocracia. Pessoal, se você quer participar aí da promoção para você ganhar uma camisa oficial do Cruzeiro e uma camisa oficial do Atlético, simples. Você entra no canal do YouTube Breno Galante e responde a seguinte frase: aonde você consegue o seu dinheiro com rapidez e sem burocracia? Você entra lá no videozinho que tem sobre a promoção, coloca lá a sua resposta lá nos comentários e ainda coloca qual camisa você quer ganhar, ou do Atlético ou do Cruzeiro. Tá aí as camisas oficiais aí para você. O sorteio será no dia 18 de outubro. Fácil, Rui? Din-din fácil? Ah, não. Não. Ah, tá. Fácil? É fácil. Ah, então é aí. fácil. Então aí é só a resposta. Com din-din é fácil. A resposta tá aí. Todo mundo já sabe. E aí, Ana, tem mais participação do pessoal, do telespectador aí? Tem sim, Breno. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando Viana, César Augusto, Isabela Lima, Paulo Gontijo e José Rodrigues. E tem uma pergunta para o Emerson já. O Marcos Paulo, do bairro João Pinheiro, falou: você já apitou alguns clássicos entre Atlético e Cruzeiro. Ele quer saber se você faz alguma preparação antes dos clássicos, Emerson. Tem alguma preparação especial quando se trata de um clássico, Emerson? Olha, para falar a verdade, quando se trata de um super clássico, né, a gente se prepara assim de uma forma diferente, né? A gente, assim que sai a escala, a gente muda um pouco a programação dos nossos treinamentos, inclusive físico também, porque a exigência é muito maior num clássico, então a gente tem que se preparar um pouco diferente para as situações que possam ocorrer, ainda mais hoje que tem os horários diferentes, atípicos, né? Peguei o jogo das 11 horas no Independência, é diferente, e o jogo das 16 horas também. E, acima de tudo, a preparação psicológica que a gente faz no decorrer da semana, aí ela tem uma ênfase maior para dar uma estrutura melhor para a gente entrar exatamente com essa carga. O árbitro se desliga das redes sociais, de jornal. Como é que fica essa situação quando tem um clássico envolvendo, né, os dois maiores times de Minas? Você acompanha todo o noticiário ou você fica desligado aí? Não, na verdade a gente tem que acompanhar, até porque a gente tem que ver a formação das equipes, de que forma que elas vêm, de que forma que pode estar ocorrendo entre os atletas, porque hoje a gente sabe que a rede social, atleta às vezes um provoca o outro pela rede social, então a gente tem que saber realmente o que está acontecendo para não deixar que nada disso ocorra dentro do campo de jogo. Então é importante o árbitro se preparar e acompanhar o que a mídia está produzindo. Show de bola, hein, Rui? Você não sabia dessa, não. E falando da parte física, Emerson, como é que é o treinamento de vocês? É diário, é semanal? Como é que funciona isso? Paulo, então hoje a gente tem um professor Gilson Ornelas, que é um professor responsável pela parte física da Federação Mineira de Futebol. A gente treina no CTE, que é o Centro de Treinamento de Excelência da UFMG, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 19 horas até as 21h30. E nos outros dias, terça e quinta, a gente faz o nosso complemento de academia, de pilates, alongamento, essa preparação. Então hoje a gente treina todos os dias. Hoje um árbitro, ele corre quanto dentro de uma partida? Dentro da Série A, a gente corre no mínimo de 12, no máximo de 15, 16 quilômetros. Certo, é muita coisa. Bom, vamos falar mais sobre arbitragem nos próximos blocos, mas o Atlético empatou ontem com o Avaí por 1-1 em Florianópolis. E ficou vendo aí o G6 se distanciando cada vez mais. Vamos ver os melhores momentos aí? Paulo, como é que você viu aí essa atuação do Atlético? O Atlético não estava mal do jogo, ele fez um jogo bom, né? Teve algumas oportunidades e tal, correu muito, lutou muito, isso não foi falta de luta. Aí, ó, essa aí já é pro Emerson aí. E aí, Emerson, pênalti? Não, ali o jogador desequilibrou, né? O contato físico ali é normal e não houve falta, não. Agora, a gente viu um Atlético dominando o jogo, com maior posse de bola, mas ainda um time desconcentrado, errando vários passes, sem uma força de finalização e levando um gol desse, Paulo. É impressionante. Os 45 do primeiro tempo, o Atlético leva o gol. Um descuido, né? Olha só, sozinho na marca do pênalti. Você vê que o Atlético está numa fase ruim, né? Que o cara errou, o rapaz do Avaí, ele escorrega, bate todo espanado e a bola sobra na medida para o rapaz finalizar. Então, quando a fase não é boa, Paulinho, não tem como. O Atlético... Eu vejo algumas coisas boas no Atlético, de trabalho, principalmente do Micali. Esse lance aí, o Emerson.
Ah, normal, Ô, professor. Paulo, você vê ali que foi o ombro no ombro, né? A disputa por espaço, os dois Normal. chegaram juntos, né, para disputar a bola e ali foi Lance normal. um lance normal. Paulinho queria que ele falasse que foi pênalti, tá vendo? Não, mas eu gosto de tirar, é sempre bom tirar dúvidas disso. Mas agora eu vou falar uma coisa, você vai falar que eu pego no pé. Enquanto o Atlético pro ano que vem, ele continuar achando que o Casares é o camisa 10, ó, o Atlético não vai para lugar nenhum, Galante. Pois Vocês têm é. que me escutar, igual eu falei. E- Coloca o Adilson na posição dele e o Elias de volante. Para mim, são os melhores jogadores do Atlético hoje. Pois é, Paulo, e isso que o Rui está falando foi um dos alvos do Micali. O Micali falou depois sobre essa situação do Casares não estar rendendo o esperado, disse que vai ter uma conversa com ele, mas vai resolver isso de uma maneira interna. Você também acha que o Casares está devendo? O Casares parece que ele se perdeu um pouco, principalmente no posicionamento. Eu não sei se com o Micali agora, porque o Casares até um tempo atrás ele estava jogando bem. Ele tinha os altos e baixos, mas jogava bem. Agora, realmente, com o novo esquema tático do Micali, o Casares está meio perdido em campo. Eu acho que ele não se achou ainda em campo. Porque, tecnicamente, ele é bom jogador. Eu acho que a conversa do Micali não é nem questionar a parte técnica ou física dele. É chegar e conversar com o jogador. Vem cá, você está jogando, você está perdido, você está meio... não está achando sua posição, onde que você gosta mais de atuar, que lado. Essas coisas que ele tem que chegar no jogador. Não é simplesmente chegar, você não está jogando nada, você, entendeu? Vou te tirar. Vou te tirar, Não, você tem que primeiro conversar com o jogador. Agora, a gente percebe uma coisa que está linkada à outra. O Fred também passa por um momento de jejum, mais um jogo que o Fred passou meio desapercebido, mas isso vai também da própria situação do Casares, porque o Fred precisa de ser municiado. Se ele não tem um meia para poder fazer com que a bola chegue até ele, não vai conseguir sair dessa situação, né, Rui? Você falou tudo. O Atlético é um jogador dependente. O Fred, ele não é um jogador que vai buscar a bola no meio de campo, vai sair arrancando, driblando 3, 4, vai fazer o gol. O Fred é aquele cara de área, não só dependente do Casares, mas dos outros dois que jogam pela beirada, do próprio cruzamento dos laterais. E dentro do que o Paulinho falou, eu também concordo com ele a respeito. O Casares, tecnicamente, é muito acima. Mas eu acho o Casares um atleta, não vou falar preguiçoso, mas eu vou falar um atleta pouco participativo. O Casares, ele procura muito, ele se acomoda dentro da partida. Às vezes ele faz um bom lance, aquele lance do arranca o da torcida, e de repente o Casares fica 10 minutos sem fazer uma grande jogada. Então eu acho essa questão da irregularidade muito preocupante. E quem sofre com isso é o Fred, não só o Fred na frente. Qualquer centroavante que jogar com essa equipe do Atlético hoje, que passa poucas bolas na área, o centroavante com certeza vai sofrer. Bom, vamos dar uma olhadinha aí na coletiva aí, o que o Micali falou sobre a partida de ontem. Pelos números do jogo, né, que nos mostram, 66% de posse de bola, 17 finalizações, 547 passes certos. Então é um manual de domínio. Agora nós precisamos ser mais decisivos ali no terço final para que a gente consiga fazer os gols e nos dê um desafogo. Agora que produziu muito, seria muito injusto esse jogo nós saímos daqui com a derrota. Pois é, Paulinho injusto, mas o time tem que concluir a gol. O time tem que ter maior finalização. Sabe quem eu achei que está perdido também? O Luan. Acho que o Luan não está rendendo o que ele pode. Errou muito passe ontem. Errou muito passe, eu acho que o posicionamento dele está errado, que ele está fechando muito pelo meio. O Luan é um cara de velocidade. Ele quando joga do lado do Marcos Rocha, ele atua muito diferente, rende muito mais, porque ele tem muita velocidade, ele volta, né, ele faz aquela função muito bem. Que tentaram fazer isso com o Elias. Eu acho que o Luan faz essa função, auxiliar do Marcos Rocha, muito bem. Eu acho que o Micali está um pouco perdido ainda. Eu acho que o Micali não se achou e não conseguiu ainda enxergar aonde o jogador pode render mais. No caso do Casares, no caso do Luan e alguns outros casos aí que a gente tem visto as substituições dele. Hoje, eu acredito assim, que o Micali precisa fazer um pouco mais de treinamento técnico do que ele quer mostrar para o jogador. Ele tem que passar isso para o jogador. Bom, Ana Cláudia, temos participação aí do pessoal de casa aí pelas redes sociais? Tem sim, Breno. Deixa eu mandar mais abraço aqui para o Hélio Correia, Augusto Mota, Marcelo Diniz, Magda Antunes e Vinícius Dias. O Bebeto tá mandando um abraço para o Emerson, falando parabéns pelos comentários. E o Paulo França falou o seguinte: o Atlético precisa atuar urgente no treinamento e na correção dos setores de criação e no poder ofensivo do time. A torcida está ficando impaciente. Ele quer saber o que vocês acham disso. O Paulo Roberto já comentou isso aqui agora, falou sobre essa situação. E aí, Rui? Eu vou continuar batendo na tecla desde
né, de todos os programas, se a gente pegarem as gravações aí, né, Paulinho, eu sempre falei, às vezes até o torcedor ainda me questionou a respeito do Casares. Eu continuo achando ainda que o Atlético não tem um camisa 10. O Atlético não tem um jogador da envergadura de um Thiago Neves no Cruzeiro. O Atlético não tem a envergadura de um Diego do Flamengo, de um Lucas Lima do Santos. Então, enquanto o Atlético não resolveu esse problema de armação, de criação, daquele jogador que realmente chama o jogo, que tenta uma enfiada de bola diferente, um lançamento, uma jogada individual, o Atlético não vai melhorar. Porque o que está acontecendo é o seguinte, outros atletas dentro do elenco estão se sacrificando, foi o que o Paulinho acabou de falar. O Luan, ele já jogou numa posição diferente, concordo com o que o Paulo falou, o Luan, ele é forte, aberto pela direita, o Marcos Rocha cresce muito de produção, porque ele pode apoiar com tranquilidade e tem o Luan para fazer essa recomposição. Então eu estou achando que a diretoria tem que se movimentar para procurar um homem que organize a equipe do Atlético. E ontem a gente observou um Elias também. Acho que o reflexo dele não ir bem no jogo vai para o lado psicológico. Foi expulso, acho que merecidamente. Você chegou a ver o lance? Vi. Merecido, né? Merecido, A expulsão, né? E a primeira expulsão do Atlético no campeonato, se eu não me engano. É isso aí, a gente, né? Às vezes quando o atleta não consegue se achar dentro da partida, né, Paulinho? E o Elias, ele às vezes fica irritado muito fácil, né, dentro de um jogo. Então, é que o professor fala, antes do jogo eles já estão preparados. E vocês, né, professor, você sabe aqueles jogadores que costumam dar mais problema dentro da partida, que costumam querer tomar conta do jogo, e o Elias é um desses jogadores. Você é a favor, na linha de arbitragem, Emerson, do maior diálogo? Porque a gente vê que alguns juízes não deixam que o jogador chegue perto para poder ter esse tipo de conversa. Você é de uma linha que você acha que tem que ter o maior diálogo ou realmente não? Você vai jogar sua bola e vamos apitar o jogo? A gente não pode ser, como a gente diz, 8 ou 80. Na verdade, a gente tem que entender aquilo que é impulsivo do jogador num lance, naquele momento do jogo, mas não pode se estender muito pelo diálogo, não. Porque a gente sabe que se você abrir muito precedente, o jogador ele confunde. Aí ele quer te ajudar a apitar. E a função dele realmente não é essa. Você tem que escutar, tratar com respeito. E ele também tem que te entender, porque muitas das vezes a gente orienta o jogador dentro do campo do jogo, porque a gente sabe, igual o Rui falou, que às vezes ele não está no momento bom ali, e aí você fala com ele, orienta, mantém a concentração, a cabeça no jogo, não perde a linha, porque senão você acabar cometendo uma falta, e aí você vai ser punido, vai ser expulso do jogo. Então tem que ter sim esse diálogo, mas não pode se estender muito não. O que você está olhando aí, capitão? O capitão falou muito, né? Então ele sabe por isso. O Paulo olhou, Rui. O capitão não chegava com muita educação, não, viu? O Paulo, eu acho que lembrou que já apitou muito jogo também, né, Paulo? Não, era muito tranquilo, nunca xinguei juiz, muito tranquilo. Você teve algumas expulsões. Não, mas não por reclamação, não por reclamação, por entrada mesmo, né? Que eu dava uns carrinhos meio doidos, mas... Os carrinhos desgovernados, né? Nós vamos conversar mais no último bloco, nós vamos falar aí do Atlético e do próximo jogo do Atlético contra o Vitória no Independência no final de semana. E o Vitória que está na zona de rebaixamento, perdeu para o São Paulo, mais um jogo complicado para o Atlético. Agora, pessoal, mais uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna, quadra de práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e muito mais. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, repetindo 3241-1543. Não perca tempo e agende a sua visita. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem sobre o Bahia no Mineirão. Não sai daí.